sua visão, o que é um evangelismo efetivo? Frequentemente a gente chama muita coisa de evangelismo. Então, por exemplo, quando a gente convida uma pessoa para ir à igreja, a gente diz que isso é evangelismo. Quando a gente entrega um panfleto com uma mensagem bíblica qualquer, a gente diz que é evangelismo. Quando a gente se encontra com alguém doente, diz que Jesus é poderoso para curar a enfermidade dessa pessoa, a gente também diz que isto é evangelismo. Mas se a gente quiser ser preciso no uso do termo evangelismo, isso refere-se à mensagem do evangelho, ou seja, a mensagem de salvação que diz que todo homem é um pecador e que ele precisa de um Salvador, e este Salvador é Jesus. E quando nós ministramos essa palavra, indicando a essa pessoa da maneira mais precisa com relação ao que de fato é evangelho, isso então significa evangelismo precisamente. Então, para ser ainda mais claro, evangelismo consiste na transmissão dessa mensagem que aponta a salvação eterna, que aponta Jesus Cristo, a necessidade de arrependimento dos pecados e a sua fé em Jesus como seu Salvador. Basicamente, isso sim é evangelismo. Depressão é falta de Deus? Absolutamente não. A depressão é um distúrbio na área emocional psicológica, assim como existem outros distúrbios e mau funcionamento do corpo, por exemplo, no coração, nos rins, no pulmão e em outras áreas, e quando a gente identifica isso, a gente procura um médico. Isso significa, sim, que a depressão é a necessidade de que um médico seja procurado. Nós cremos no poder de Deus para curar doenças emocionais, assim como nós cremos no poder de Deus para curar doenças físicas. Agora, ao longo do tempo, não apenas no nosso país, mas nos 4 cantos do planeta, no meio evangélico, desenvolveu-se a ideia de que doenças emocionais como a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade e outras eram resultados da falta de Deus ou ainda de falta de fé. Porém, se isso de verdade é falta de Deus e de fé, nós também, por que a gente também não inclui as doenças físicas como falta de Deus e falta de fé? O que nós compreendemos é que pessoas acometidas de enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais, elas precisam de cuidados médicos, de tratamento, ainda que cremos que Deus é poderoso para curar, seja enfermidades físicas ou emocionais, mas também cremos que assim como Deus deu ao homem sabedoria para desenvolver tratamentos e medicamentos para cuidar de questões físicas, nós também acreditamos que Deus deu sabedoria aos homens, aos médicos, para tratar das questões que envolvem o nosso psique, as nossas emoções. Então, assim, não é absolutamente errado uma pessoa procurar especialistas para cuidarem dessa área da alma. Se Deus ama a todos e quer salvar a todos, por que não salva? Porque ele só se mostra Deus para alguns. Bem, é necessário que haja uma correspondência com Deus, ou seja, a palavra de Deus expressa, o apóstolo Paulo escreve isso na carta a Tito, dizendo que essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos, ou seja, Deus já expressou aquilo que Ele quer fazer. Mas como tudo na história de Deus aqui na Terra, é necessário que o homem corresponda com as intenções de Deus. Então, quando o homem confia na palavra de Deus, quando o homem absolutamente crê e exerce então a sua fé, é assim então que Deus age. Então, a salvação
é um ato de interação entre Deus e o homem. Então, através da palavra de Deus, Deus revela ao homem que ele é um pecador, que ele precisa de salvação. Agora o homem precisa crer nisso, ele precisa compreender, e a partir dessa compreensão ele precisa tomar uma decisão. E aí, uma vez que essa decisão é tomada, ok, a obra de salvação então se concretiza no espírito desse homem. Se isto não for feito, uma vez que a obra de Deus ela precisa encontrar uma resposta no outro lado, ou seja, no lado do homem, uma vez que Jesus já fez tudo o que ele poderia fazer para que nós fôssemos salvos, então quando o homem corresponde a isso, sim, então essa obra de salvação ela pode ser feita, mas é fundamental compreender que do outro lado, a parte do homem é crer na sua condição espiritual, na sua necessidade de salvação e dizer sim a um Salvador, e esse é Jesus. Agora, a outra questão diz respeito por que Deus não se mostra Deus a todas as pessoas. Bem, sim, Deus se revela Deus a todo mundo. O salmista, certa vez, ele afirmou que os céus, eles declaram as obras de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então o apóstolo Paulo, ele também fez afirmações que a própria natureza revela Deus ao mundo, ou seja, Deus está a todo tempo se manifestando, Deus está agindo a fim de revelar a sua personalidade e o seu poder com a intenção de atrair o homem para si. O problema não está em Deus não se revelar Deus para as pessoas. O problema é que os homens se tornaram cegos, eles se tornaram surdos, eles se tornaram insensíveis. Então, apesar de Deus falar, o homem não ouve. Apesar de Deus agir, o homem não vê. Apesar de Deus se manifestar, o homem não sente. Então, esse não é um problema do homem. Esse não é um problema de Deus, esse é um problema do homem, porque a todos que quiserem experimentar o poder de Deus, esse é o convite de Jesus, todos podem experimentar. Olá pessoal, quero hoje apresentar e indicar um livro que para mim tem sido muito interessante. O seu autor é John MacArthur e o nome do livro é O Evangelho segundo Jesus. John MacArthur é um teólogo batista e assim, um dos caras que eu admiro muito por conta da sua biblicidade e do profundo conhecimento com a palavra de Deus. Então, se você deseja se aprofundar mais na teologia, porque esse é um livro mais teológico, eu indico o livro e acredito de verdade que ele vai te dar elementos e muito material para fazer a sua fé em Jesus se tornar ainda mais consistente, ok? O Evangelho segundo Jesus é a minha dica para você.